Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que você esteja bem, espero que esteja aí motivado para a nossa teleaula, né? A teleaula aí que está sendo gravada aí para vocês, mas eu espero que vocês aproveitem bastante aí, tá bom? Professor Henry Nonaka, mestre em administração, graduado em administração, estou conduzindo essa nossa disciplina Modelos de Gestão. Na primeira aula nós vimos assuntos importantíssimos a respeito aí da questão aí dos modelos de gestão, questão relacionada aí a diversos aspectos importantes à gestão de uma organização, né? Vimos aí pontos importantes na nossa teleaula passada. Vamos continuar agora nessa nossa teleaula 2, vendo assuntos também importantes a respeito de gestão, a respeito de planejamento. Então eu espero que você aproveite bastante aí, tá certo, pessoal? Vamos aí no slide, então, o que a gente tem no slide? Olha aí, no slide nós temos aí disciplina modelo de gestão, né? Planejamento, nós vamos falar aí do processo gerencial planejamento. Processos, tecnologias, ferramentas de gestão e tendências, né? Aí um resuminho da teleaula de hoje, unidade de ensino, planejamento, processo, tecnologias, ferramentas de gestão e tendências, né? Competências da unidade de ensino. O resumo aqui, só para a gente poder ler rapidinho aqui o nosso resumo. Nesta unidade serão apresentados o planejamento e a atuação do gestor, a tipologia, o processo e os aspectos da prática do planejamento, as tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento e os aspectos emergentes do planejamento. Palavrinha aparecendo bastante aqui, planejamento, tá certo? A nossa teleaula 2, lembrando mais uma vez que no nosso formato de ensino-aprendizagem é importante que você tenha acesso ao conhecimento antes, que você tenha lá já lido o nosso livro da disciplina, a nossa unidade 2, teleaula 2, unidade 2. Então espero que você já tenha lido lá no livro, lido os cases, lido as situações de problemas, lido a teoria que fala a nossa unidade 2, para que você venha preparado para a nossa teleaula de hoje, tá certo? Então aí, né, importantíssima a leitura do material antes aí, né, pessoal? Para que você possa estar mais preparado, ok? Convite ao estudo, então, bem-vindo à segunda unidade de ensino de modelo de gestão, como eu já disse para vocês, unidade 2. Nesta unidade você verá como o gestor atua por meio do planejamento, o primeiro dos processos gerenciais, as principais tecnologias e ferramentas de gestão e o que os gestores estão buscando hoje em dia. Então, faço a vocês o convite do nosso estudo aí. Como você sabe, o gestor é um agente de mudança e um tomador de decisão. Agora você vai conhecer o primeiro processo gerencial que o gestor utiliza para atuar nas empresas, o planejamento. O planejamento aí é o primeiro processo gerencial. Lembra dos processos gerenciais que eu falei até na aula passada? Primeiro processo gerencial, planejamento, se preparar para o futuro. Segundo, organização, distribuição das atividades, como é que eu vou dizer quem vai fazer o quê, decidir quem vai fazer o quê. Isso é organização como processo gerencial, né? Direção, mais o processo gerencial, que é o direcionar o esforço das pessoas rumo ao objetivo comum. Através de quê? Através da liderança, através da motivação, através da comunicação. Eu estabeleço essa direção, faço a direção, que é o terceiro processo gerencial. E temos o quarto, que é o controle, né? O controle é o controlar as atividades para que o que foi planejado anteriormente seja realizado. Então aí, vamos ver nessa teleaula o primeiro processo gerencial, que é o processo gerencial chamado de planejamento. O objetivo de aprendizagem desta unidade é apresentar o planejamento e a atuação do gestor, a tipologia, o processo e os aspectos da prática do planejamento, as tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento e os aspectos emergentes do planejamento. Para que este objetivo seja alcançado, acompanhe a situação baseada na realidade proposta nesta unidade, ok? Vamos então ver aí um vídeo rapidinho, um vídeo inicial, e nós já voltamos. Vamos lá. Quando alguma coisa vai mal com uma empresa, é sinal de que algo precisa mudar. E o planejamento é o principal meio para que o gestor promova as mudanças necessárias, principalmente relacionadas aos modelos de gestão. Na segunda unidade dessa disciplina, vamos analisar a atuação do gestor como agente e tomador de decisões na promoção dessas mudanças organizacionais. Pensando nisso, imagine uma gerente de planejamento recém-contratada numa desenvolvedora de jogos digitais. Como você poderia ajudá-la a transformar a gestão da empresa, visando melhorar a competitividade? Para isso, você precisaria estudar sobre o planejamento e o papel do gestor numa organização, descrever as principais características e os processos de planejamento através da tipologia, e conhecer as tecnologias, ferramentas e aspectos emergentes
nos processos de planejamento. É justamente isso que vamos explorar nas SPs desta unidade. E aí, tudo pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Ok, voltando um resuminho do que nós vamos trabalhar hoje aí, né? Aspectos relacionados ao planejamento. Vamos para o slide então, olha lá. No slide nós temos então a atuação do gestor, conhecimentos prévios, alguns conhecimentos que é importante que você tenha antes de iniciar a nossa aula de hoje. Como eu já disse para vocês, leia o material antes, né? Você que já leu o material, você já tem conhecimento sobre isso aqui. Atuação do gestor, planejamento, tipologia, processo e aspectos da prática, tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento e aspectos emergentes do planejamento. São alguns conhecimentos prévios que é importante que você tenha aí, tá? Pensando na aula, situação geradora de aprendizagem. Quem nós vamos ajudar? Nosso caso lá, do livro, quem que é? A Carolina, gerente de planejamento. A empresa Evolution, né? Empresa desenvolvedora de jogos digitais. O que vamos fazer? Desenvolver um projeto de um programa de boas ideias de inovação. Vamos desenvolver esse projeto aí de um programa de boas ideias de inovação. Essa é a nossa proposta aí, dessa nossa situação problema, né? Situação geradora de aprendizagem aí, ok? Vamos para o vídeo, então já voltamos. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Ok, vamos lá começar então a trabalhar? Muita coisa para a gente fazer hoje aí, pessoal, bastante coisa. Vamos lá para o slide então, olha lá. Quem vamos ajudar então? Carolina, gerente de planejamento, empresa Evolution, empresa desenvolvedora de jogos digitais. O que vamos fazer? Desenvolvimento de um anteprojeto de um programa de boas ideias de inovação, tá? Então, olha lá, vamos falar sobre o projeto nessa aula, né? Killing Branco defende que projetos têm sido realizados desde a aurora dos tempos, mas nos dias de hoje a gestão de projetos tem evoluído a passos largos, alcançado novos patamares de sofisticação e popularidade. Antes da gente falar sobre projeto efetivamente, é importante falarmos sobre planejamento. Tá? Planejamento. O que seria um planejamento? Planejamento, pessoal, é um processo composto por atividades para se chegar a um objetivo. Isso é um planejamento, é um processo composto por atividades para se chegar a um determinado objetivo. Tá? Então, vou fazer aqui uma representação para vocês no slide, olha lá. Voltando aqui no slide, né, a gente tem aqui, então, o que seria planejamento? Né? A gente tem aqui um objetivo a ser atingido, um determinado objetivo. Então, fazemos planejamento, né, planejamento aí para poder atingir esse objetivo, tá? Então, é um processo composto por atividades para se chegar a um objetivo. Vamos pensar que você deseja comprar um carro no final do ano que vem. Você tem isso como objetivo. Então, você precisa se planejar. Você tem que ter algumas atividades que vão levar você a alcançar esse objetivo. Então, se você quer comprar um carro, quais são as atividades que você tem que desenvolver? Primeiro, você tem que, de repente, arranjar um outro emprego, um segundo emprego, para você juntar mais dinheiro para comprar um carro. Você precisa fazer mais horas extras, talvez. Né? Fazendo hora extra, você vai juntar mais dinheiro para comprar teu carro. Talvez você vai precisar vender a sua moto, né? Para você juntar mais dinheiro para comprar o carro. Então, isso é você se planejar. Você ter atividades
e que juntas vão fazer com que você consiga atingir o seu objetivo de comprar o seu carro. Vamos dizer um outro objetivo. Você quer mudar de profissão, você quer ser um arquiteto agora. Então você tem isso como objetivo, você precisa se planejar, né? Ter atividades que vão fazer você chegar a esse objetivo. O que você tem que fazer então? Você tem que fazer outros cursos para você ser um arquiteto, né? Você tem que desenvolver um estágio, talvez, na área da arquitetura. Você tem que buscar o seu networking, a sua rede de contatos, que vão te ajudar também a conseguir essa profissão de arquiteto. Então, você vai precisar desenvolver algumas atividades também para você chegar a um determinado objetivo, né? Isso é planejamento, tá? E o que seria projeto? Né? Voltando aqui, então, o que seria projeto aqui? Projeto, vou até grifar aqui para vocês aqui. O projeto, pessoal, é um instrumento, atenção aí, né? O projeto é um instrumento que viabiliza o processo de planejamento. Então, para me planejar, o instrumento que vai viabilizar esse planejamento é o projeto, tá? Então, o projeto é um instrumento que viabiliza o processo do planejamento. O projeto, eu vou colocar no papel o meu planejamento, né? O projeto está no papel. O que eu estou pensando sobre o meu planejamento, eu vou colocar no papel através de um projeto, tá certo? Vamos pensar, então, num programa de redução de desperdício. Eu quero desenvolver um programa de redução de desperdício na minha empresa. Então, eu vou criar um projeto, né, desse programa de redução de desperdício. O que vai constar nesse projeto, por exemplo, de redução de desperdício? Vai constar, por exemplo, as ações que eu vou desenvolver para conseguir executar esse projeto de programa de redução de desperdício, quais são as ações, quais são as atividades, o que eu tenho que fazer, o que eu vou ter que fazer para executar esse programa de redução de desperdício. Eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que ter regulagem das máquinas para desperdiçar menos, eu tenho que contratar uma consultoria para me ajudar no desenvolvimento desse programa. Então, né, o projeto vai estar constando lá. Quais são as atividades que eu vou desenvolver para ter esse programa de redução de desperdício. Eu vou identificar também no meu projeto quem vai fazer essas atividades, né? Quem são as pessoas que vão desenvolver essas atividades, quem vai ser responsável pelas atividades. Está tudo escritinho lá no projeto. Né? Quando você vai fazer, né? Quando que vai começar esse projeto, vai ter início tal data e final tal data, vai começar de quando e terminar quando. Por que você vai fazer também, está escrito no projeto lá. Por que você vai fazer esse projeto? O que isso vai trazer de benefício, né, em relação ao que você está desenvolvendo? Quanto custa? Também está no projeto lá. Quanto vai custar isso? Vai custar tanto? Vai custar quantos reais vai custar esse projeto? E uma outra informação também que vai constar no projeto é quais recursos você precisa. Algum recurso necessário que você precisa para esse projeto, né? Algum recurso aí, você vai precisar de repente aí de um laboratório, né? Você vai precisar lá de um laboratório, algum recurso específico em relação a isso, para você desenvolver o teu projeto, né? Então aí são alguns pontos que vão constar no projeto, que eu falei para vocês, né? Ações, atividades, quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, quanto custa, quais recursos você precisa. Está colocado no papel ali, em forma de um projeto, está tudo isso dentro de um projeto, para que eu possa conseguir desenvolver esse programa, né, esse programa de redução de desperdício na minha empresa. Né? Programa de redução de desperdício, está escritinho lá um projeto, como é que vai se desenvolver isso, como é que eu vou conseguir ter esse programa de redução de desperdício. Ok, pessoal? Então, o projeto é isso. O projeto é esse instrumento que vai viabilizar o processo de planejamento. Projeto escritinho, feitinho, certinho, para a gente poder executá-lo, para a gente poder realizá-lo, ok? Continuando então, olha lá, né? Todo projeto, então, pessoal, apresenta as seguintes características, né? Vamos pensar aqui nas características de um projeto. Olha lá. Primeiramente, é empreendimento independente. É independente porque só com esse projeto você alcança o objetivo que você quer. Um projeto bem escritinho, bem feitinho, ele vai de forma independente, só com ele você vai conseguir atingir o seu objetivo, que é ter esse programa aí, né, de redução de desperdício que a gente está comentando aqui até agora, tá certo? Então, possui propósito e objetivos específicos, né? Vamos dar o objetivo específico, é a gente ter esse programa de redução de desperdício, tem lá o seu objetivo específico. Tem início e fim definidos, tem início e fim, começa em tal data, termina em tal data. Nosso projeto vai começar
dia 2 de abril e vai terminar ali em julho, né? Em 30 de julho, não sei, mas tá, tem início e tem fim, ok? Nosso projeto. Entrega um único resultado também, né? Entrega um único resultado. Ou ele é um projeto de redução de desperdício, ou ele é um projeto para desenvolver boas ideias de inovação. Né? Então, vai entregar um único resultado. Ou ele é de redução de desperdício, ou ele é um outro projeto de boas ideias de inovação. Ok? E aí também possui recursos próprios. Tem recursos financeiros, recursos tecnológicos e humanos. Cada projeto tem os seus recursos próprios, sejam eles financeiros, tecnológicos, humanos. Né? E tem aqui administração e estrutura administrativa própria, tem sua equipe própria, né, que vai ali trabalhar naquele projeto para que ele seja realizado, tá? Então tem administração e estrutura administrativa próprias. Tranquilo, pessoal? Então essas são algumas características de um projeto. Né? Como está ali o meu projeto aqui, ó, está aqui na minha mão para desenvolver certinho, quem vai fazer o quê, quanto vai custar, quando vai ser feito, quais recursos preciso, por que eu vou fazer, está tudo escritinho, certinho, para a gente poder desenvolver esse projeto aí da melhor forma possível aí, ok? Continuando aqui no slide, olha lá, né? Normalmente, olha ali, inicia por uma proposta de projeto. A proposta de projeto é um anteprojeto, que vem antes do projeto. O anteprojeto, que define sem aprofundamento sobre justificativas, objetivos e demandas, métodos, como o projeto se dará para atingir seus objetivos, custo, estudo de viabilidade e benefícios. Benefícios e expectativas dos grupos de interesse, stakeholders, estimados e ainda outros detalhamentos que pareçam necessários a cada caso, ok? Stakeholders aí, né, são os grupos de interesse, os grupos que têm interesse no projeto, tá? São os stakeholders aí, tá certo? São os públicos que têm interesse no projeto, são os nossos stakeholders aí, ok? Então, pessoal, antes do projeto, nós temos aqui, né, o que a gente chama de anteprojeto. Anteprojeto, a gente faz ele antes do projeto. Por que eu faço esse anteprojeto? Para que serve esse anteprojeto? Esse anteprojeto vai me ajudar a conseguir o aval para fazer o projeto. Né? Eu vou levar um anteprojeto lá, vamos dizer de uma forma geral, um resumo do projeto, o anteprojeto. Eu vou levar esse anteprojeto para a diretoria para conseguir o aval para realizar o projeto. Né? Por isso que é anteprojeto. Ele vem antes de um projeto aí que ele vai ser aí realizado, ok? Vamos ali então no slide, olha lá, né? Olha aí, então nós temos ali, note, estudante, que o projeto é iniciado por um conjunto de ideias preliminares estimadas, que nortearão a elaboração do projeto posteriormente. Então, esse anteprojeto são essas ideias preliminares estimadas, né? Para ter uma ideia de como é que vai ser o projeto, ter uma noção, né? Algumas características importantes, então eu inicio com um anteprojeto, tá certo? Vamos aí resolver a situação problema 1, então. Definir um anteprojeto. É a nossa situação problema 1. Vamos resolver então um anteprojeto para a criação de um programa de boas ideias de inovação. Né? Vamos resolver então, primeiramente aí, a nossa situação problema, né? A situação problema 1. Definir um anteprojeto aí, então, para a realização de um programa de boas ideias de inovação, tá certo? Então, quais são os passos para a elaboração de um anteprojeto? Lembrando mais uma vez que esse anteprojeto eu vou levar para a diretoria para viabilizar o meu projeto. Né? E esse anteprojeto vem antes do projeto, tá certo? É composto por o quê? Pelas justificativas, métodos, custos e benefícios, ok? Primeiramente aqui, o que vai constar no anteprojeto? A justificativa, né? Eu quero ter lá, fazer aquele, lembra lá do programa de boas ideias de inovação. Lembram lá? A gente quer ter esse, né, aqui, ó, boas ideias de inovação. Queremos desenvolver um programa de boas ideias de inovação. E como é que seria esse anteprojeto? Primeiramente aqui a justificativa. Vamos escrever lá no anteprojeto. A justificativa, objetivos e demandas. Qual que é a justificativa para a realização desse anteprojeto? Qual a justificativa? A concorrência forte, né? A concorrência está muito forte, está complicada a coisa. Está difícil a coisa, a concorrência está muito forte, então nós temos que desenvolver um programa de boas ideias de inovação. Essa é uma justificativa. Outra justificativa, né? Questão aí
que a empresa precisa inovar, precisa colocar mais produtos novos no mercado. Ela está sendo ultrapassada pela concorrência forte. Então, como ela está sendo ultrapassada, a gente precisa desenvolver novos produtos para a empresa. Então, essa também, né, seria uma justificativa, ligada à concorrência também, né? Devido ao fato de que a concorrência está forte, lançando novos produtos, então a gente precisa desenvolver novos produtos para superar a concorrência. Essa é uma justificativa que está no anteprojeto, ok? O método aqui, como o projeto se dará para atingir seus objetivos, né? Os métodos que a gente vai utilizar para atingir os objetivos ali do nosso projeto. Como o projeto vai se dará? Ele se dará, né? Como é que vai ser realizado o projeto? Quais são os métodos para a realização desse projeto? Nós vamos fazer de que maneira que a gente vai desenvolver esse projeto, né? Vamos reunir pessoas, as pessoas de tais áreas é que vão ser responsáveis pelo projeto, as pessoas vão coordenar esse projeto de uma maneira que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Quais são os métodos que a gente vai utilizar, então, para poder atingir o nosso objetivo, né, de ter lá o nosso programa de boas ideias de inovação, né? A gente vai contratar uma consultoria para poder atingir o nosso objetivo, uma consultoria para ajudar a nossa empresa, para nos dar informações importantes sobre como desenvolver esse programa de boas ideias de inovação. Então, aí, no próximo passo são os métodos, como o projeto se dará para atingir seus objetivos, ok? Custos também, estudo de viabilidade, né? Qual é o custo desse projeto? Está lá no anteprojeto, está o custo do nosso projeto. Quanto vai custar para a empresa? Né? Quanto vai custar? Qual vai ser o gasto que a gente vai ter em relação a esse projeto, tá certo? E benefícios aqui também, benefícios e expectativas dos grupos de interesse, expectativas dos stakeholders, né? Como eu já falei para vocês, os grupos de interesse no projeto, né? São os stakeholders aí. Quais são os benefícios que a gente vai obter com esse projeto? Seria aí melhor competitividade, né? A empresa, ela criando novos produtos e conseguindo assim superar os seus concorrentes, ela vai ter uma melhor competitividade, concorda comigo? Então esse é um dos benefícios que a gente vai obter se a gente conseguir desenvolver esse projeto de boas ideias de inovação. E o outro benefício que a gente vai ter também é melhor satisfação dos clientes. Os clientes vão ficar mais satisfeitos, porque nós vamos desenvolver novos produtos, produtos inovadores, boas ideias, vamos colocar no mercado novos produtos, e isso vai trazer o quê? Vai trazer uma satisfação maior do cliente. Então, esses são os benefícios buscados por esse projeto que a gente quer desenvolver, né? Então, aí, o anteprojeto, né, veio primeiro com a justificativa que nós temos aí, justificativa concorrência forte, os métodos que a gente vai utilizar para atingir os objetivos, os custos que a gente vai ter e os benefícios que a gente vai obter com esse projeto. Melhor competitividade e melhor satisfação dos clientes, tá certo, pessoal? Então aí resolvemos a situação problema 1, tranquilo, né, pessoal? Fácil aí para a gente poder compreender, tranquilo, né? Tem lá projeto aqui e antes do projeto, o anteprojeto. Vamos levar para a diretoria para a gente poder ter aval para poder desenvolver o projeto, né? O anteprojeto vai servir para isso, para a gente buscar o aval para desenvolver o nosso projeto, tá certo? Ok? Certo, então tranquilo para vocês, então passado aí esses pontos importantes, vamos ali, lá no próximo slide a gente tem aí passos para elaborar o anteprojeto. A gente falou sobre isso já, né? Falamos só para representação gráfica aqui dos passos para elaborar um anteprojeto. A gente tem lá a justificativa que eu falei para vocês, a gente tem lá os métodos, a gente tem os custos e temos aqui os benefícios finalmente aqui. Chegando ao final, a gente vai conseguir entregar o nosso anteprojeto e conseguir aval para a realização do nosso projeto, ok? Vamos para a cápsula 2, então nós já voltamos. Vamos lá. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Ok, voltando.
Tranquilo, né, pessoal? Fácil, não é difícil. Vamos aí devagarzinho aí, devagar, a gente vai conseguindo entender. Não é complicado, é fácil. Não? Espero que vocês estejam daí compreendendo bem os assuntos tratados aqui, tá certo, pessoal? Vamos continuar então no slide, olha lá. Quem vamos ajudar? Situação problema 2 agora, né? Situação problema 2, Carolina novamente aqui, gerente de planejamento, a empresa novamente aqui, Evolution, empresa desenvolvedora de jogos digitais. O que vamos fazer? Elaborar o escopo completo do projeto. Vamos fazer o escopo do projeto aí, certo? O que é isso, professor? Escopo? Pera aí, vamos ver isso aí. Para sistematizar sua ideia inicial do anteprojeto, a fim de garantir que ela ganhe confiança para conduzir o desafio proposto. Então, esse é o nosso objetivo, escopo completo aí do projeto, tá certo? É o que nós vamos desenvolver aí nessa nossa situação problema 2. O planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo decisório. As decisões que procuram de alguma forma influenciar o futuro ou que serão colocadas em práticas no futuro são decisões de planejamento. Então, nós estamos vendo bastante a questão do planejamento aí nessa nossa aula 2 aí, né, pessoal? A importância do planejamento aí, então, tá certo? Esse, pessoal, é o processo do planejamento, ok? Processo do planejamento. O processo de planejamento, ele começa primeiramente aqui com os dados de entrada, né? Dados de entrada. Eu vou olhar para o ambiente, olhar para a situação da empresa, olhar e vou buscar dados de entrada. O que eu vou ter aqui nos dados de entrada? Informações, modelos e técnicas de planejamento, ameaças e oportunidades, projeções, decisões que afetam o futuro, tá tudo aí. E eu vou buscar essas informações, vou buscar essas ameaças e oportunidades, vou buscar essas projeções e servir como entrada do processo de planejamento, ok? Depois nós temos aqui o processo de planejamento, onde tem o processo de planejamento a partir do que entrou, das informações que entraram. Eu vou analisar e interpretar dados de entrada, criação e análise de alternativas e vou tomar decisões. Aqui está o processo do planejamento. E resulta em quê? Resulta no terceiro item aqui, na terceira etapa, vai resultar na elaboração de planos, tá? Na elaboração de planos ali, ou projetos. Elaboração de planos ou projetos aqui. É o resultado do processo de planejamento. Nesses projetos e nesses planos, temos aqui objetivos, recursos, meios de controle, tá certo? Vamos pensar aqui, por exemplo, só para a gente poder frisar isso aqui um pouco mais, essa informação aqui, tá certo? Primeiramente, aqui, vamos pensar aqui dados de entrada. Eu tenho aqui ameaças. Temos aqui ameaças, né? Temos ameaças aqui. Pensar na ameaça. Qual que é a ameaça? Concorrente vendendo mais. Esse é um dado de entrada. Concorrente está vendendo mais. Opa, entrou na minha empresa essa informação do concorrente vendendo mais. O que eu vou fazer? Eu vou processar isso. Opa, se o concorrente está vendendo mais, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que mudar, fazer alguma coisa para poder superar esse concorrente. Então, vamos interpretar esses dados de entrada, segunda etapa. E como terceira etapa aqui, a gente tem a elaboração dos planos, né? Ou dos projetos. Elaborar um plano ou projeto. Como resultado disso, a gente tem aqui, vamos então elaborar um programa de boas ideias de inovação, um programa de boas ideias de inovação. Então, perceba como foi o resultado do planejamento, foi o projeto, né? Que esse projeto vai ser um instrumento que vai viabilizar o planejamento, tá certo? E aí, gostaria que vocês pensassem aqui, vamos focar nessa terceira etapa aqui, tá? Elaboração de planos, elaboração de projetos aí nessa terceira etapa aí. Então, foca na terceira etapa, é o próximo slide aí para vocês então. Né? Para fazer então esse projeto, o que a gente tem que fazer primeiro aqui? Vamos primeiro fixar metas. Vamos fixar metas. Por exemplo, uma meta que eu vou ter que atingir com esse projeto. Qual pode ser? A meta vai ser o quê? 100 inovações por ano. Essa é uma meta que a gente tem para atingir. Vamos fixar metas, então, desse nosso projeto. Fixando metas de ter 100 inovações por ano. É a nossa meta que a gente quer atingir aí, tá certo? Depois eu crio um compromisso. O que eu vou fazer no que criar compromisso? Engajar as pessoas no projeto. Eu vou chamar as pessoas. Pessoal, vamos trabalhar nesse projeto? Vamos executar esse projeto? Eu vou engajar as pessoas no projeto, tá? Aí desenvolver planos de ação eficazes, né? Aí que eu falei para vocês, a gente já comentou quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, tudo escritinho, né? Para a gente poder realizar, tá certo? Desenvolver planos de ação eficazes aí.
Aí eu venho aqui e acompanho o cumprimento das metas. Vamos acompanhar o cumprimento das metas. Estamos conseguindo entregar 100 inovações por ano? Nosso projeto está dando resultado? Nós estamos conseguindo atingir os nossos objetivos? Estamos alcançando os nossos objetivos? Eu tenho que acompanhar aí o cumprimento das metas, tá? E manter a flexibilidade. Manter a flexibilidade por quê? Porque às vezes a gente estipula um objetivo no nosso projeto, estipula um objetivo muito alto. Acontece isso também. A gente tá lá estipulando um determinado objetivo do nosso projeto e eu coloquei lá, né? 100 inovações por ano. Talvez esse seja um objetivo muito alto. No decorrer do desenvolvimento das atividades, a gente vai começar a ver que não consegue atingir essas 100 inovações por ano. Está muito difícil, está muito complicado. Então eu tenho que manter a flexibilidade. Talvez rever lá os objetivos e ver assim, não, talvez 100 inovações está muito alto. Vamos reduzir para 70 inovações. Então manter essa flexibilidade, né, com relação aí ao objetivo do nosso projeto, tá certo? Como está colocado aqui, ó, revisão de planos existentes ou início de novo processo de planejamento. Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Revisão, tem que estar sempre revisando o plano existente, ou início de novo processo de planejamento, né? Então revisar sempre no sentido de manter flexibilidade, mas está sempre revisando o plano para ver se nós estamos conseguindo atingir os nossos objetivos. Aí retorna novamente ali, né, novamente fixar novas metas, criar um novo compromisso, criar compromisso novamente, retorna tudo para a gente poder realizar aí da melhor forma possível aí. Tá certo, pessoal? Tranquilo, né? Aqui nós temos aqui a questão do planejamento, tá? O planejamento ele é realizado nos 3 níveis ali da nossa organização. Lembra lá da pirâmide organizacional? Está aqui novamente a pirâmide organizacional aqui, ó. Nós temos aqui o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional, tá certo? No nível institucional, a gente tem o planejamento estratégico. No nível intermediário, é o nosso planejamento tático. E o nível operacional, nós temos o planejamento operacional, tá certo? Então, no nível institucional, o que a gente tem aqui no nível institucional? O nível institucional, onde o planejamento estratégico acontece, envolve a empresa como um todo. O planejamento estratégico, pessoal, ele é de longo prazo, de 5 a 10 anos, tá? No planejamento estratégico, eu estabeleço os objetivos estratégicos da minha empresa, né? Qual é o objetivo estratégico da minha empresa? Pode ser, por exemplo, me tornar, dentro de 7 anos, a número 1 do mercado. A primeira do mercado. É um objetivo estratégico que eu tenho. Eu quero ser a número 1 do mercado dentro de 7 anos. Então, perceba que o planejamento estratégico envolve a empresa toda. Toda empresa tem que buscar esse objetivo estratégico de se tornar a número 1 do mercado dentro de 7 anos, tá certo? Então, é a longo prazo, de 5 a 10 anos, aí os objetivos estratégicos são pensados para poder atingir aí, tá certo? Aí nós descemos aqui para o nível intermediário, no planejamento tático. O planejamento tático é aquele realizado tendo aí um prazo aí de 1 a 4 anos, mais ou menos, tá? Nosso planejamento tático aí, de 1 a 4 anos, tá? E o nível intermediário, o planejamento tático, ele serve de suporte para que o estratégico aconteça, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Professor, o que é isso? Suporte para que o planejamento estratégico aconteça? Pois é, o planejamento tático vai servir como suporte para que o estratégico aconteça, ok? E temos aqui embaixo o nível operacional, planejamento operacional. O planejamento operacional aí, de prazo aí de 3 a 6 meses, né? Envolve aí a parte operacional, envolve quem está lá no operacional, e o operacional vai servir de suporte para que o tático e o estratégico aconteçam, né? Também vai servir de suporte operacional para que o tático e o estratégico aconteçam. Então né, o operacional servindo de suporte para o tático e operacional, para o tático e estratégico, e o tático servindo de suporte para que o estratégico aqui aconteça, ok? Mas como isso, pessoal? Servir de suporte? Como assim? Como é que vai ajudar? Vamos dar um exemplo aqui para vocês poderem pensar melhor sobre isso aí, tá? Vamos pensar numa indústria de móveis. Uma indústria de móveis, nós temos lá o planejamento estratégico. A indústria de móveis, ela quer ir para a região sul. Esse é um objetivo estratégico, que é pensado aqui no nível institucional, que é pensado no planejamento estratégico. A empresa de móveis quer ir para a região sul, porque é uma região próspera e pode ser bastante interessante para a empresa vender nessa região. Ela quer abrir um parque industrial nessa região sul.
né, para vender seus produtos, para distribuir seus produtos na região sul. Então, ela quer ir para a região sul, tá certo? Então, está lá, esse é o objetivo estratégico dessa empresa, ok? Aí nós descemos para o tático. Falei para vocês que o tático vai servir de suporte para que o estratégico aconteça. No tático, o que são? São as gerências, não é verdade? Lembra que eu falei para vocês? A gerência de marketing, a gerência de produção, a gerência de RH, a gerência financeira. Essas gerências no nível intermediário, né, vão aí realizar os seus planejamentos para que o estratégico aconteça. Por exemplo, a gerência de marketing vai fazer lá o planejamento de marketing. A gerência de marketing vai fazer o planejamento de marketing. A empresa quer ir para a região sul, então o que ele vai fazer? O planejamento de marketing vai fazer divulgar a empresa na região sul, comunicar a empresa na região sul. São atividades do planejamento de marketing para ajudar, fazer com que o estratégico aconteça. O financeiro, o que ele vai fazer? Vai fazer o planejamento financeiro, vai cuidar dos investimentos na região sul. Né? Vamos fazer um investimento na região sul, como é que nós vamos fazer isso? Está lá, gerência financeira vai fazer o planejamento financeiro. Aí a produção, gerência de produção vai fazer o planejamento de produção. Então vai ter lá, né, como é que a gente vai produzir naquela região sul, como é que a gente vai realizar a produção na região sul, tá? Decisões do planejamento de produção. Tá? E o planejamento de RH também vai fazer a sua parte. Né? A gerência de RH, fazendo o planejamento de RH, vai fazer lá a questão das pessoas. Né? Quem são as pessoas que nós vamos que vão trabalhar lá lá na região sul, né? Então, organizar as pessoas, coordenar as pessoas, né? O planejamento de recursos humanos aí, tá certo? Então, estamos no planejamento tático, né, pessoal? Nível intermediário. Planejamento de marketing, planejamento financeiro, planejamento de produção e planejamento de RH, tá? Tá aqui nesse meio aqui, ok? Aí descemos mais um pouco, né? Lembrando que o planejamento tático está servindo de suporte para que o estratégico aconteça. E descemos um pouco agora no planejamento operacional. Aqui no operacional, é lá, por exemplo, os vendedores. O vendedor está lá aqui no nível operacional, não é? E ele vai ter que fazer o seu planejamento do seu dia a dia também, o vendedor. Já que o vendedor vai vender na região sul, ele vai ter que fazer o planejamento para vender lá na região sul. Visitar clientes, realizar contatos, ele vai ter que fazer o seu planejamento operacional para poder fazer com que a empresa consiga ir para a região sul, tá? Tranquilo então, pessoal? Né? Entender essa questão de servir de suporte? Tático serve de suporte para o estratégico. Operacional serve de suporte para o tático e o estratégico aconteça, tá certo? Ok? Tranquilo, né, pessoal? Fácil para poder entender, tranquilo, sem mais problemas. Planejamento nos 3 níveis aí de uma organização. Nível institucional, nível intermediário, nível operacional. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Tranquilo? Fácil para poder entender? Tranquilo aí, né, pessoal? Vamos aí para o slide, então, olha lá. O escopo de um projeto, então, o escopo de um projeto, nós temos ali a descrição detalhada do projeto e do produto. Assim que a concepção do projeto estiver pronta, é hora de elaborar o planejamento do escopo, o qual deve detalhar as atividades e seu sequenciamento, os custos envolvidos e os recursos necessários para que o projeto tenha sucesso na forma de plano, tá certo? Agora vale a pena a gente fazer uma identificação, né? A gente usa aqui escopo do produto, escopo do projeto. Vamos fazer uma identificação, né, em relação a essas palavras aí, tá certo? Escopo do produto, pessoal, escopo do produto é o que eu vou entregar para você. Esse é o escopo do produto, tá? Atenção aí. Escopo do produto é o que eu vou entregar para você. O produto, né? O que eu vou entregar para você. E o escopo do projeto é como eu vou entregar para você. Tá? Então é bastante importante essa diferença aí. Escopo do produto é o que eu vou entregar para você, é o produto. Escopo do projeto é como eu vou entregar para você, né, esse produto. Escopo do projeto, tá? Então, escopo do produto. Como é que vai ser esse escopo do produto, então? Né? Esse programa de boas ideias de inovação vai ser um programa de boas ideias de inovação. Estou fazendo escopo do produto, né? Vai ser um programa de boas ideias de inovação. Vai ter um software, né, onde as pessoas vão poder ali colocar suas ideias,
vai abrir lá o software, a pessoa vai poder lá, bom, a minha ideia é essa, aí já todo mundo fica sabendo da sua ideia, compartilhamento de ideias, né, discussão de ideias nesse software também. Então esse vai ser o nosso programa de boas ideias de inovação. E esse programa de boas ideias de inovação vai poder produzir 100 inovações por ano. Esse programa de boas ideias de inovação vai ter um consultor que vai, né, dar uma consultoria no sentido de a gente poder realizar as atividades de maneira adequada. Então esse, pessoal, que eu falei para vocês, é o escopo do produto. É o que eu vou entregar para você. Um programa de boas ideias, um software, vai produzir 100 inovações por ano e vai ter um consultor, tá? E o escopo do projeto? O escopo do projeto é como eu vou entregar para você. Como é que eu vou entregar para você o escopo do projeto? Eu vou reunir as pessoas para trabalhar no projeto. Depois, vou contratar empresa de software. Depois, eu vou implantar o software. Depois, eu vou dar treinamento para as pessoas poderem praticar, trabalhar nesse software. Depois, eu vou acompanhar atividades do dia a dia. Então, percebam que o escopo do projeto é como eu vou entregar para você. Reunir pessoas, contratar empresas de software, implantar o software, dar treinamento e acompanhar atividades do dia a dia. Tá certo? Então, tranquilo, pessoal? Escopo aí do projeto, escopo do produto. Escopo do produto é o que eu vou entregar, escopo do projeto é como eu vou entregar para você. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos aqui, então, elaboração do escopo do projeto, então, né? Vamos fazer o escopo do projeto, então? Olha lá, na nossa situação problema 2. O que a gente tem aqui? Planejamento de escopo, requisitos, definição de escopo, criação de EAP, controle do escopo e validação do escopo, ok? Então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui, então, planejamento de escopo. Primeiramente aqui, planejamento de escopo. Planejamento de escopo aqui, no próximo slide a gente tem, continuando aqui, definir o escopo do projeto para a criação de um programa de boas ideias de inovação. Tá? Então, nós temos aqui as etapas do escopo do projeto. Primeiramente, planejamento do escopo. O que a gente vai fazer aqui? Definições e documentação sobre como a equipe do projeto atuará durante a elaboração do escopo. Então, essa é a primeira etapa do escopo do projeto, né? Planejamento do escopo. Definir e documentar sobre como a equipe do projeto atuará durante a elaboração do escopo. Essa documentação, essa definição que é realizada no primeiro tópico aqui, tá certo? Continuando, requisitos. Qual que é o requisito? Definição e documentação das necessidades dos interessados no projeto, no sentido de concretizar os objetivos do projeto, né? Quais são os requisitos? Os requisitos do nosso projeto, qual seria então? Requisito do nosso projeto é, por exemplo, que tem que envolver todas as diversas áreas da minha empresa, né? Esse é um requisito do projeto. Vai ter que envolver todas as diversas áreas da empresa, né? É um requisito, uma necessidade que precisa para desenvolver o projeto. Tem que envolver todas as pessoas do nosso projeto, tá certo? Depois aqui, definição do escopo, desenvolvimento de descrição detalhada do projeto. Como eu falei para vocês aqui agora há pouco, na definição do escopo, o que a gente vai colocar aqui? Como eu vou entregar para você isso? Eu vou reunir as pessoas, eu vou contratar uma consultoria, eu vou implementar, eu vou dar treinamento e vou dar um acompanhamento, né? Então, aí reunir pessoas, contratar empresas de software, implantar o software, treinar as pessoas e acompanhar atividades do dia a dia. A definição do escopo, desenvolvimento, descrição detalhada do projeto, tá certo? Então, esse terceiro tópico aí, definição do escopo. O quarto, aí, né? Criação da EAP, Estrutura Analítica de Projetos. Subdivisão do projeto e desdobramento do projeto em partes menores e gerenciáveis, né? Então, vamos criar a criação do EAP. O que tem a criação do EAP aqui? Da Estrutura Analítica do Projeto. São as atividades que têm que ser cumpridas. A ordem de cada atividade. O EAP me mostra a ordem de cada atividade. Ele me mostra as atividades que têm que ser cumpridas e me mostra a ordem de cada atividade. Por exemplo, como assim, professor? Vamos pensar aqui, por exemplo, vou fazer um esqueminha aqui, então. Olha aqui. Então, nós temos aqui as atividades que têm que ser realizadas. Aqui, primeiramente, aqui para fazer para ter esse programa de boas ideias de inovação, para ter esse programa, o que tem que ser realizado primeiramente aqui? Tem que ser realizado aqui, contratar empresa. Né? Contratar empresa do software, tá certo? Contratar a empresa do software aí. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Tem que fazer um treinamento.
treinamento das pessoas. E também eu tenho que ter essa atividade relacionada ao acompanhamento. Acompanhamento. Então, para que essa boas ideias de inovação aconteça, eu tenho que contratar a empresa de software, eu tenho que dar treinamento para as pessoas e eu tenho que acompanhar as atividades sendo realizadas. Né? Esse, claro, é um resuminho, né, do EAP, que mostra as atividades que têm que ser cumpridas, contratar a empresa, treinamento, acompanhamento, e a ordem de cada atividade. Eu tenho que fazer essas três atividades, para que esse programa seja entregue, para que esse programa seja realizado, tá certo? Seja entregue, né? Então, aí a ordem de cada atividade, e as atividades têm que ser cumpridas aí, é a criação da EAP, tá? Quinto, validação do escopo, formalização e aceitação do projeto, vamos validar o escopo, formalizar a aceitação do projeto. E sexto, controle do escopo, monitoramento da situação, do escopo do projeto e gerência das alterações do escopo, né? Então, aí, esse sexto passo é o controle do escopo, monitorar a situação, vamos monitorar, vamos acompanhar, né? E gerência das alterações do escopo. Se tiver uma alteração para ser realizada, a gente vai realizar nesse controle do escopo aí, né? É importante a gente estar sempre controlando, sempre olhando para o que está acontecendo, tá certo? Então, esse daí, né, é o nosso escopo do projeto, né? Como que eu vou entregar para você? Então, tem planejamento de escopo, de requisito, definição do escopo, criação de EAP, validação do escopo e controle do escopo aí. Tranquilo, né, pessoal? Certo aí para vocês, então? Então, temos já na mão, né? Estamos lá aqui na mão, o escopo do projeto, para a gente poder realizar as atividades da melhor forma possível aí, tá certo, pessoal? Vamos aí para o vídeo e já voltamos. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Ok, voltando, tranquilo, pessoal? Tranquilo, certo? Aí, espero que vocês estejam entendendo certinho aí, tá certo? Continuando, então, vamos lá para o slide, olha lá, né? Quem vamos ajudar agora? Nossa terceira situação, problema aí, né? Carolina, gerente de planejamento, empresa Evolution, empresa desenvolvedora de jogos digitais. O que vamos fazer? Sistematizar para a Carolina como ela pode realizar um benchmarking. O que é isso, professor? Benchmarking? Vamos ver daqui a pouquinho aí. Para aprimorar os objetivos do planejamento, tá? Vamos fazer então um benchmarking nessa nossa situação, problema 3 agora para a Carolina, né? Para a gente poder realizar as atividades da melhor forma possível aí, ok? Vamos primeiramente ver aqui o benchmarking. O que é um benchmarking aqui? O benchmarking, pessoal, ele é uma pesquisa de utilização das melhores práticas. Olha aí, né? Então, benchmarking é uma pesquisa sobre a utilização, né? Sobre a utilização das melhores práticas. O que está sendo bem praticado, o que está sendo bem realizado, eu vou trazer para a minha empresa. O que está acontecendo por aí? O que está sendo realizado por aí? Em matéria de produto, em matéria de processo, o que está tendo de pontos fortes aí em outras empresas? O que elas estão realizando? Eu vou entender isso e trazer para a minha empresa. Quais são as melhores práticas, né? O que está acontecendo por aí? Eu vou trazer para a minha empresa para eu poder realizar também essas boas práticas para a minha empresa, né? Então, quem que eu vou olhar? Eu posso olhar para o concorrente, eu posso olhar para outras empresas, buscando boas práticas em produto, boas práticas em processo e trazer isso para a minha empresa, né? Vou dar um exemplo para vocês, então, de um benchmarking, tá? Aí, a Volkswagen, ela trouxe aqui trouxe para o Brasil, né? Já faz tempo já, né? O carro com injeção eletrônica, né? Para quem é da minha época aí vai lembrar, mas a maioria nem vai saber muito aí dessa questão aqui. Mas na minha época lá, tinha lá o Gol GTI, trouxe lá, né? O carro com injeção eletrônica. Antes era carburador os carros, depois veio com injeção eletrônica. Uma inovação que a Volkswagen trouxe para o Brasil, tá? Depois que a Volkswagen trouxe para o Brasil, o que aconteceu?
Outras montadoras fizeram benchmarking, né? E também colocaram injeção eletrônica nos seus produtos, tá? Também fizeram carros com injeção eletrônica. Depois a Volkswagen trouxe para o Brasil, né, o combustível flex, né? O carro flex anda com gasolina e com álcool, né? Tá lá, a Volkswagen lançando esse produto. O que aconteceu? Outras montadoras fizeram benchmarking, né? E foram lá e verificaram lá como é que funciona esse carro com motor bicombustível. E foram lá, e também outras montadoras hoje, todas as montadoras têm carros flex, né? Fabricam carros flex. Então o que aconteceu? Foi feito benchmarking, né? Olhou para o produto do concorrente e adaptou para a sua empresa e também colocou no mercado, né? Mas não é, a gente fala benchmarking, né? Muitas vezes a gente lembra de cópia, né? Benchmarking é fazer cópia. Mas benchmarking é muito mais do que fazer uma cópia. É você olhar boas práticas do que está sendo realizado, trazer para a sua empresa, mas melhorar, né? Melhorar. Tentar fazer de uma outra maneira, né? Utilizando o que você aprendeu. Mas é melhorar os processos da sua empresa, melhorar os produtos da sua empresa a partir dessa pesquisa de boas práticas aí que está sendo realizado. Tá? Então, benchmarking é mais do que simplesmente copiar. É você trazer para a sua empresa, adaptar para a sua empresa e melhorar, né? Fazer melhor, fazer de uma forma melhor, ok? Então, esse aí seria benchmarking aí para vocês aí, ok, pessoal? Voltando aqui no slide, a gente tem aí, então, agora a matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? A matriz SWOT, pessoal, ela nos ajuda a visualizar a situação da empresa. A matriz SWOT, ela me ajuda a olhar a situação da empresa. Olhar a situação como, professor? Olhar a situação com relação às oportunidades, às ameaças, pontos fortes e pontos fracos, ok? Primeiramente, voltando aqui no slide rapidinho, então, primeiramente, vou voltar um pouquinho para o benchmarking, né? Está aqui escrito aqui, esqueci de ler aqui, mas vamos lá. O benchmarking é uma proposta de fácil utilização que pode contribuir com a melhoria de processos, produtos e serviços das empresas que buscam a excelência por meio da pesquisa de como as empresas bem-sucedidas funcionam. Que nem eu falei para vocês, pesquisar boas práticas e trazer para a sua empresa e melhorar, tá certo? É o benchmarking aí. Agora, voltando agora, né? Os próximos 4 etapas do processo de benchmarking, aqui, né? É o planejamento, coleta de dados, análise de comparações, opa, acabou a tela aqui, né? Análise de comparações e elaboração e implementação, né? Do plano de mudança. São as 4 etapas do plano do nosso benchmarking, ok? Então, né, voltando aqui novamente aqui, agora nós vamos falar agora da matriz SWOT. Voltando aqui, né, pessoal? Só aí tinha passado essa parte aqui, mas já tinha passado o benchmarking, né? Mas vamos falar agora da matriz SWOT. Retomando, como eu disse para vocês, a matriz SWOT é visualizar a situação da empresa, né? Visualizar a situação da empresa, né? Buscando o quê? As oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e pontos fracos do meu negócio, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para eu ter uma visualização da situação da empresa. Como é que a minha empresa está? Como é que ela se encontra como? Né? Então, para eu visualizar a situação da empresa, eu realizo aí a matriz SWOT. Tá? Vamos pensar no supermercado. Tem um supermercado. Vamos pensar na oportunidade para esse supermercado? Qual que é a oportunidade para esse supermercado? Esse supermercado, de repente, observou que na região norte da sua cidade, esse mercado está na região sul, mas ele observou que a região norte está aumentando a população. Opa, isso é uma oportunidade para esse supermercado ir para a região norte, porque está aumentando a população. Isso é oportunidade. Tá? Ameaça, o que pode ser? Ameaça é um concorrente. Né? Tem concorrente lá na região norte. Então, uma ameaça para a sua empresa. Pode ser uma ameaça. Ponto forte. Qual pode ser da sua empresa, do seu mercado? Variedade de produtos e serviços. Variedade de produtos e preços. E preço acessível. Né? Variedade de produtos e serviços e preço acessível. Esse é o ponto forte do seu supermercado. E ponto fraco. O que pode ser ponto fraco? Um mau atendimento. A minha empresa tem lá um mau atendimento, não está atendendo muito bem, tem pessoas que não estão muito bem preparadas, então o mau atendimento da minha empresa, isso pode dificultar as coisas para mim. Então a oportunidade o que é? Aquilo que eu vou buscar, aquilo que é interessante. Ameaça, aquilo que pode me dificultar,
que pode ser um empecilho para mim, uma ameaça, que é um concorrente. Ponto forte que eu tenho de bom. Esse ponto forte vai me ajudar a alcançar a oportunidade. E ponto fraco é aquilo que eu preciso melhorar. Se eu quiser alcançar a oportunidade, eu tenho que melhorar meu ponto fraco, tá certo? E aqui a gente tem colocado aqui para vocês forças e fraquezas. Força e fraqueza, ambiente interno, né? Ambiente interno dentro da empresa. A empresa é um ambiente controlável, a empresa tem controle sobre suas forças e fraquezas, tá? E aqui fora da empresa, nós temos o quê? Ambiente externo, oportunidade e ameaça. A empresa não tem controle sobre a oportunidade e ameaça. É uma ameaça externa, colocada aqui para vocês. Aqui é interna, força e fraqueza, e aqui é externa, oportunidade e ameaça. O que ajuda? O que ajuda a empresa é força e oportunidade. O que atrapalha? O que atrapalha é fraqueza e ameaça. Fraqueza e ameaça atrapalham. Então percebam que essa matriz SWOT me deu uma visualização da empresa, uma visualização da situação da empresa. Qual que é a oportunidade, qual que é a ameaça, qual que é o ponto forte e qual que é o ponto fraco. Oportunidade que eu quero buscar, ameaça que eu quero evitar, ponto forte o que vai me ajudar a alcançar a oportunidade e ponto fraco aquilo que eu tenho que melhorar se eu quiser aproveitar a oportunidade, ok? E o SIG, pessoal? O SIG é o Sistema de Informação Gerencial. Sistema de Informação Gerencial é um conjunto de componentes interrelacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório. O Sistema de Informação Gerencial é o conjunto de componentes que estão interrelacionados. Que componentes são esses? O hardware, que é a máquina, o software, que é o programa, banco de dados que vai armazenar os dados da minha empresa, as redes que vai interligar os nossos computadores e as pessoas que vão trabalhar no SIG, no Sistema de Informação Gerencial, tá? Então aí a SIG são os componentes interrelacionados que vão trabalhar juntos para coletar, recuperar e processar a informação. O que o SIG vai ajudar a minha empresa então? O SIG ele ajuda no sentido seguinte, ele me ajuda a buscar informação. A minha empresa, pessoal, tem muita informação rodando, não é? Informação de cliente, informação financeira, informação da área de produção, está cheio de informação na minha empresa. E eu preciso coletar essas informações para tomar decisões, não é verdade? Então é o SIG que vai ajudar isso para mim, né? Vai trazer informação para mim, para poder processar e poder trabalhar com ela, né? Desenvolver decisões que possam ser tomadas aí. Vamos pensar, por exemplo, né? Tá lá, o Sistema de Informação Gerencial na área de marketing. Eu vou buscar informação de reclamações. Olha como é importante a gente ter o SIG, né? O SIG vai trazer essa informação de reclamações. Eu vou buscar a reclamação dos meus clientes, trazer essa informação para a minha empresa, processar essas informações e devolver o quê? Devolver em melhoria do produto. Eu vou melhorar o produto da empresa porque eu vi a reclamação do meu cliente. Né? Então, é isso que o SIG faz. Né? Ele coleta, aqui ó, ele vai coletar como as reclamações, vai recuperar, vai processar, armazenar, vai ficar armazenadinho certinho lá e distribuir informação. Para quem? Para a diretoria, informação para a gerência, para poder tomar uma decisão em relação a isso. Né? Então o SIG vai me ajudar nesse sentido, a coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação aí da melhor forma possível aí para a minha empresa, ok? E o Seis Sigma, pessoal? O Seis Sigma, olha lá, é uma metodologia de abordagem sistêmica que envolve toda a organização e visa reduzir as falhas próximas a zero. Reduzir as falhas próximas a zero, para melhorar o desempenho por meio da melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais. Né? O Seis Sigma, então, aí é uma metodologia de abordagem sistêmica que visa o quê? Visa você ter, busca aí, no máximo, 3,4 defeitos por milhão produzido. Então você pode ter no máximo 3,4 defeitos por milhão produzido. 3,4 defeitos por milhão produzido. Como que eu vou fazer isso? Melhoria dos processos, diminuição do desperdício, treinar as pessoas. Fazendo isso, eu tenho que buscar esse objetivo de ter no máximo 3,4 defeitos por milhão de peça produzida. É claro que é difícil a gente alcançar isso. Realmente é difícil, 3,4 defeitos por milhão.
Mas só de você buscar o número já melhora a empresa, né? Já melhoramos aí a empresa, já melhoramos os processos. Então, só pelo fato de buscar esse número já é um grande ganho para a empresa, né? Então, o objetivo do Seis Sigma é reduzir as falhas próximas a zero, através do quê? Melhoria dos processos, diminuição de desperdício, treinar as pessoas. Realizando isso, eu consigo, então, alcançar os nossos objetivos ali de 3,4 defeitos por milhão, ok? Continuando, então, resolver a situação problema 3 agora, né? Elaborar um relatório de benchmarking sobre a implantação de um programa de boas ideias de inovação a respeito da atuação da empresa pesquisada, tá? Então, as etapas de um processo de benchmarking. Quais são as etapas de um processo de benchmarking, então? Primeiramente lá, eu já passei para vocês, primeiramente planejamento, né? Planejamento. O que eu vou fazer, então, no planejamento? Como é que é? Não, benchmarking, o que eu vou fazer nesse benchmarking, então? Nós queremos um programa de boas ideias de inovação. Lembram-se? Nós queremos um programa de boas ideias de inovação. Vamos fazer um benchmarking? Vamos ver outras empresas? Como é que é o programa de boas ideias de inovação em outras empresas? Vamos buscar isso, trazer para a nossa empresa? Como é que funciona isso? Será que é legal? Vamos trazer isso para a nossa empresa? Então eu vou olhar para outras empresas visando trazer informações sobre como funciona o programa de boas ideias dessa empresa, dessa outra empresa, né? Que tem boas práticas aí, tá? Então eu vou visitar essa empresa e trazer para a minha empresa essas informações, tá? Então a primeira parte aqui é o planejamento, né? O que a gente vai fazer, o custo, o que esperar, quem vai fazer esse processo de benchmarking, quem vai fazer, quanto vai custar, o que esperar, o que vamos fazer, né? Tá tudo escrito lá certinho, tá? Ali, né? O que fazer, custo, o que esperar, quem vai fazer, está aqui no planejamento, né, desse benchmark, ok? Depois o que eu vou fazer? Coleta de dados. Vou coletar os dados. Eu vou lá na empresa e vou ver como é que funciona. Como é que funciona aí o programa de boas ideias? Como é que vocês trabalham? Como é que acontece esse programa de boas ideias? Como é que funciona isso? Vou lá buscar essas informações, né, na nossa outra empresa e investigar como é que funciona, ok? Aí o que eu vou fazer? Análise e comparações. Eu vou analisar isso, trazer isso para a minha empresa, ver como é que a outra empresa funciona, né? E buscar analisar isso, né? Comparar com a minha empresa. Será que dá para implantar isso na nossa empresa? Né? Temos que ver isso também. A gente traz isso, essas boas práticas de outras empresas, a gente tem que trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, para a nossa empresa. Será que o pessoal vai se adaptar? Quais são as modificações que temos que fazer? Temos que dar treinamento para o pessoal para poder aderir a essa nova ideia? Temos que fazer alguma alteração? Temos que fazer alguma ação para poder adaptar o que é da outra empresa para a nossa empresa? Então, isso é análise e comparações. Eu vou analisar e comparar a minha empresa, a minha realidade, com a realidade da outra empresa. E ver se vai dar para implantar ou não, tá? E elaboração e implementação do plano de mudança. Chegou o momento de implementar, fazer acontecer, aplicar o nosso, né, processo de benchmarking aí da nossa empresa, tá? Então vamos fazer com que a gente consiga implantar isso da melhor forma possível e a gente vai conseguir implantar então o nosso programa, nosso processo de benchmarking, lembrando que esse processo de benchmarking nos remete ao nosso programa de boas ideias de inovação. Lembrando isso aí, né, pessoal? Nosso foco principal aí é o nosso programa de boas ideias de inovação. Tranquilo então, pessoal? Certo? Então, feito aí a resolver a situação problema 3, tranquilo, não é difícil, né? Fácil aí para a gente poder resolver tranquilamente aí. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado bastante aí, tá certo, pessoal? Vamos então ver aí uma cápsula 4, vamos lá, a cápsula já voltamos, vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor,
mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta esse P4. Se dedique, hein? Ok, voltando. Muito trabalho, né, pessoal? Muito trabalho, muita coisa aí. Vimos bastante coisa aqui, vimos análise SWOT, vimos aí benchmarking, vimos ali projeto, anteprojeto, vimos aí planejamento, vimos aí Six Sigma, muita coisa nós vimos aí até agora, né, pessoal? Espero que você esteja aproveitando bastante aí, tá certo? Vamos continuar então, situação problema 4 agora, vamos lá. Quem vamos ajudar aqui na situação problema 4? Novamente, Carolina, gerente de planejamento, né? Empresa Evolution, empresa desenvolvedora de jogos digitais. Lembrando que é nosso programa de boas ideias de inovação, que estamos pensando nele aí, né, pessoal? Finalizar um projeto de... O que vamos fazer? Finalizar o projeto de um programa de boas ideias de inovação para a Evolution. Para isso, devemos ajudar a Carolina, deve definir os aspectos e os meios para garantir a implementação e o acompanhamento da execução do projeto que criou. Tá? Então, esse é o que a gente vai fazer aí, tá certo? A partir de sua aprendizagem sobre gestão de projetos e gestão de inovação dessa sessão, elabore uma lista de ações para a Carolina. Inicie refletindo sobre esses aspectos. Então, a gente tem que refletir sobre esses aspectos aqui, tá? As pessoas envolvidas no projeto estão comprometidas? Vamos verificar isso. É muito importante o comprometimento das pessoas. Eu buscar para trabalhar no meu projeto pessoas engajadas. Pessoas que não vão deixar no meio o projeto. Não tem coisa mais frustrante do que a gente começar um projeto e não terminar ele. Né? Não tem nada mais frustrante do que as pessoas desistirem de um projeto. É realmente frustrante. Então, para que não ocorra essa frustração, quando você for selecionar as pessoas, busque pessoas que você saiba, né, que vão até o final, que são engajadas, que são comprometidas, não só com o projeto, mas com a organização como um todo. Então, é o primeiro ponto bastante importante, né, no sentido do comprometimento, pegar pessoas engajadas. É importante energizar as pessoas, deixá-las com energia para que o projeto possa ser realizado aí, ok? Os recursos disponíveis aqui são adequados o suficiente para executar o projeto? Os recursos disponíveis, será que são suficientes para executar o projeto? Faltou dinheiro, será que vai faltar dinheiro? Faltou recurso, vai faltar algum recurso? Então está sempre monitorando isso, para ver se os recursos estão de acordo, se vão conseguir dar conta, se vai dar certo esses recursos aí. Não pode faltar recurso no meio do caminho. Faltou dinheiro no meio do caminho, opa, parou o projeto. Faltou algum recurso no meio do caminho, opa, parar o projeto. Então, está sempre olhando, né, para ver se vai dar para cumprir o que foi prometido, para ver se vai dar para chegar no final. Os recursos vão conseguir fazer com que a gente chegue no final dele. Tá? Então, está sempre monitorando esses recursos disponíveis aí. Os objetivos e benefícios aos stakeholders estão claros e foram bem comunicados? Né? Estão bem comunicados? Estão bem comunicados para o público de interesse? Os objetivos e benefícios? É importante comunicar, né? Os objetivos e benefícios para os stakeholders aí, tá? Como os prazos e atividades podem ser inspecionadas? Os prazos e atividades podem ser inspecionados através, por exemplo, de um cronograma. A gente tem aqui um cronograma, vou colocar aqui um cronograma, janeiro, fevereiro, março, abril. Essa primeira etapa aqui, primeira etapa, buscar fornecedor. Primeira etapa tem que ser cumprida até janeiro. Segunda etapa, contratar consultor. Tem que ser cumprida até março, por exemplo, aqui. Não, desculpa, até fevereiro. Não, fevereiro, não sei, contratar consultor aqui. Depois, fazer um treinamento. Treinamento tem que ser feito até março. Né? Então, o cronograma aqui vai poder me ajudar a controlar esses prazos, essas atividades, inspecionar, né, esses prazos e atividades para que tudo possa ser realizado da melhor forma possível aí. Tá? A gente possa alcançar os nossos objetivos aí. Ok? Continuando então, vamos falar de inovação. Inovação organizacional é a implementação bem-sucedida de ideias criativas em uma organização. A criatividade, uma forma de inovação organizacional, é a geração de ideias novas e úteis. Né? É importante, é um programa de boas ideias de inovação, né, pessoal? Então a gente tem que falar um pouco sobre inovação aí. É o nosso programa de boas ideias aí de inovação organizacional, tá certo?
E na inovação organizacional é muito importante, tá? A inovação organizacional, a empresa que inova, a empresa que está sempre na frente, não tem aquelas empresas que estão sempre na frente, estão sempre inovando? Né? Essas empresas que estão sempre inovando, que estão sempre na frente, que estão sempre lançando novos produtos no mercado, essas empresas a gente pode dizer que são aquelas empresas precursoras. A empresa precursora, a empresa que sai na frente, está na frente das outras. E tem aquela outra empresa que só copia, né? Aquela outra empresa que vai atrás do que está acontecendo. Opa, o concorrente lançou um produto, vou lá, faço, né, copio, faço igual e vou atrás dele, só. Essas empresas são empresas seguidoras. Então tem a empresa precursora, que é a inovadora, e tem a empresa seguidora, que é aquela que vai atrás do bonde, né? Vai atrás do que está acontecendo lá. Né? É interessante que a empresa seja aquela precursora, aquela empresa que está sempre lançando inovações, porque essa empresa ela é mais atrativa aos olhos dos clientes. Os clientes valorizam aquelas empresas que são precursoras. Por exemplo, a Apple. Tem a Apple? É uma empresa precursora, porque está sempre lançando inovações, não é? A Apple de tecnologia, computadores, celulares. Então vocês percebam o seguinte, ela é uma empresa que é bastante apreciada pelos seus clientes. Quando tem lá a Apple, vai lançar o novo iPhone, né? Lançou o novo iPhone lá. O pessoal faz fila para ser o primeiro a comprar. Às vezes nós vemos nas reportagens aí, não é? Tal, lançou o iPhone e tal. Todo mundo quer comprar esse iPhone. Aí faz fila lá na loja de pessoas, porque você querem ser as primeiras a adquirir os produtos. Então, as pessoas gostam, os clientes gostam daquelas empresas que são precursoras, que lançam novidades, que estão sempre lançando novidades, que estão sempre inovando. Então, isso é bastante apreciado pelos clientes. Né? Então, por isso que a gente diz que é interessante que a empresa seja essa precursora. Porque quando ela é precursora, ela vai na frente e abocanha uma grande parcela do mercado. A seguidora, ela chega depois. Então, até ela conseguir se superar e alcançar a mesma participação de mercado, vai demorar mais. Às vezes pode não conseguir, porque aquela empresa precursora conseguiu fazer antes. Então, é muito importante, a gente buscar essa questão de ser precursora, lançar inovações, tá certo? Vamos aí no slide, então, olha lá. Williams indica que um ambiente organizacional criativo reúne esses componentes. Então, um ambiente organizacional criativo reúne esses componentes aqui, tá certo? Primeiramente aqui, para eu criar, o que é um ambiente organizacional criativo? É um ambiente organizacional que incentiva a inovação, né? Vai incentivar a inovação. Então, qual que é esse ambiente que incentiva a inovação na minha empresa? Trabalho desafiante, colocar trabalho, as pessoas gostam de desafios, gostam de ser desafiadas. Então, colocar um trabalho desafiante para as pessoas. Eu quero alcançar isso, eu quero buscar isso. Isso energiza as pessoas, faz com que elas busquem estar sempre inovando, busquem estar sempre criando novas coisas, tá certo? Incentivo organizacional, é importante incentivar. As pessoas querem inovar, gostam de trabalhar, mas gostam de incentivo organizacional também. Seja em remuneração, seja em reconhecimento, seja em elogio. Então, incentivo organizacional é bastante importante também para criar um ambiente organizacional criativo, tá certo? Liberdade para criar também. As pessoas terem liberdade com relação a aspectos financeiros, aspectos estruturais, né? Ter lá à disposição dela, para que ela possa ter liberdade para inovar, né? Se ela tem recursos financeiros, recurso estrutural, precisa de um laboratório, precisa lá de uma sala de aula. Então, promover isso para que ela tenha liberdade para poder inovar cada vez mais, tá certo? Inexistência de obstáculos organizacionais. Não ter esses obstáculos organizacionais. Por exemplo, né, se eu tenho uma rixa lá com a área de marketing, se eu tenho uma rixa lá com o gerente de marketing, isso pode dificultar o meu trabalho, né? Eu estou inovando aqui, mas é lá o marketing que vai vender meu produto. Então, se eu tiver uma rixa lá com o gerente de marketing, é um obstáculo organizacional que vai dificultar o meu produto a ser colocado no mercado. Tá? Então, é bastante importante esse ponto aí, inexistência de obstáculos organizacionais, vai me ajudar a alcançar os nossos objetivos aí, ok?
Resolver a situação problema 4 agora então. Definir os aspectos e os meios para garantir a implementação e acompanhamento da execução do projeto. Ações para avaliar os resultados do projeto. Então aqui algumas recomendações, né? Estudar o escopo do projeto, buscando identificar o quanto dos objetivos já foram alcançados. Então estude o escopo do projeto. Identifique o quanto já foi alcançado. Acompanhe isso. Inspecionar o planejamento e a condução do projeto. Inspecione o planejamento e a condução do projeto, para ver se vai tudo ser executado da melhor forma possível. Tá? É bastante importante essa condução do projeto aqui. Inspecionar os problemas e obstáculos encontrados durante a implementação. Inspecione os problemas, se tiver algum obstáculo, algum problema, está sempre inspecionando isso, para que a gente possa implementar da melhor forma possível. Inspecionar as causas de eventuais falhas, insucesso ou resultado incompleto, identificar como aprimorar para o futuro, lições aprendidas, né? Então aí identificar isso, inspecionar as causas de eventuais falhas, insucesso ou resultado incompleto, identificar como aprimorar para o futuro, lições aprendidas. Inspecionar o custo e efeito de longo prazo do projeto e a necessidade de consolidação. Inspecionar o custo, né? Tá sempre de olho no custo e efeito de longo prazo, se nós estamos, se está sendo um investimento bem realizado, se o custo está dando para cobrir o que nós estamos realizando no projeto. Então, esses pontos aí são importantes para a gente poder, situação problema 4, então, fala muito de acompanhamento, né? A gente tem que sempre estar acompanhando para que a gente possa realizar da melhor forma possível aí o nosso projeto, ok? Vamos aí, então, só para passar para vocês aqui os tópicos de um projeto. A gente falou muito de projeto aí, mas eu gostaria de passar para vocês, então, os tópicos de um projeto, tá? Rapidinho aqui, ó. Primeiro, vão aqui no slide, tópicos de um projeto. Primeiro, identificação de necessidade, tá? Tá lá, tópicos de um projeto, tá certo, pessoal? O que vai constar em um projeto? Identificação de necessidade. Por exemplo, melhorar a posição em relação ao concorrente, né? Porque o concorrente está lá tendo mais vendas do que eu, então eu tenho que melhorar isso. Então essa é a nossa necessidade, melhorar a posição em relação ao concorrente. Essa é a nossa necessidade agora no momento, tá certo? Definir objetivos. Definir qual que é o nosso objetivo? 100 inovações por ano, né? 100 inovações por ano é o nosso objetivo aí, tá? Descrição do produto. Descrição do produto. Como é que vai ser o programa de boas ideias de inovação? Vai ser um software que vai gerenciar as boas ideias, descrever o produto, tá certo? Benefícios. Quais os benefícios? Mais competitividade para a empresa. Mais competitividade para a empresa que nós teremos aí, tá certo? Mais competitividade. Requisitos. Requisitos, todos participarem. O requisito do nosso projeto. Todos têm que participar. Né? Riscos. Aqui, riscos. Tá difícil para escrever aqui, mas vamos lá devagarinho, a gente vai escrevendo aí. Riscos. Né? As pessoas não participarem. Pessoas não participarem. Pode ser um risco do nosso projeto. As pessoas não estão querendo participar. Né? Pode acontecer. Eu tenho que ter uma situação para poder superar isso. Tá certo? RH. Quem vai trabalhar no nosso projeto? Recursos humanos, né? Quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar no nosso projeto? Recurso estrutural. Recurso estrutural. O que é? Vamos precisar de um laboratório. Vamos precisar de uma sala de aula, por exemplo. Sala de aula. Tá? Custo. Quanto vai custar o nosso projeto? Quanto custa? Não, um projeto. Ações que vai desenvolver. Ações. Contratar consultor. Contratar empresa de software. É as nossas ações que a gente vai desenvolver. O cronograma, eu falei para vocês um pouco do cronograma no tópico passado aqui, né? A gente comentou um pouco sobre o cronograma, mas está lá. Qual que é o nosso cronograma do nosso projeto lá, certo? Resultados esperados. Temos aqui resultados esperados, aqui no final, resultados esperados, né? Que essa é a satisfação do nosso cliente. É o nosso resultado esperado aqui que a gente tem, satisfação do nosso cliente aqui, tá? Não sei se vai ser difícil para vocês compreenderem, mas só falar um pouquinho rapidinho de cada uma aqui para vocês poderem anotar aí, tá certo? Começa então o tópico de um projeto, identificação de necessidades. Depois, definição de objetivos. Depois, descrição do produto. Depois, benefícios. Depois, requisitos. Depois, os riscos. Depois, o RH, as pessoas que vão trabalhar. Depois, recursos estruturais, laboratório, sala de aula. Depois, quanto vai custar? Quanto vai custar nosso projeto? Aí, depois, ações que a gente vai desenvolver. Quais são as ações que nós vamos desenvolver? Depois, cronograma. E, por último, resultados esperados. Esses tópicos
vão constar no nosso projeto. É um pequeno projeto aí que nós temos aí, então, desse nosso programa de boas ideias. Esse projeto, então, vai me ajudar, então, vamos levar lá, né, vamos ter, para a gente poder acompanhar isso da melhor forma possível, para a gente poder executar as atividades, poder realizar o nosso projeto da melhor forma possível aí, tá certo, pessoal? Tranquilo, então? Feito, então, espero que vocês tenham compreendido. Não é complicado, espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá certo? Vamos para o slide, então, vamos para a cápsula, já voltamos, vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Ok, voltando, vamos para o slide então, rapidinho para o slide, olha lá, continuando, provocando novas situações. Na década de 90, iniciou a popularização da informática no Brasil. Algumas atividades sofreram transformações radicais em seus processos. Um exemplo é o escritório de contabilidade, que vinha há décadas utilizando tecnologia de baixa intensidade em seus processos, máquinas elétricas, mas que não dispensavam o carbono, né? De repente, essa tecnologia parece ter perdido a utilidade, pois com o advento dos programas informatizados para a contabilidade, sobrou espaço nos armários dos escritórios, né? Então, olha aí, né? A tecnologia vindo aí para poder ajudar as empresas aí, né? Então, a problemática dessa proposta envolve solucionar a seguinte questão. Em relação ao ambiente competitivo, o que aconteceu com os escritórios de contabilidade que não se renderam à inovação tecnológica de suas atividades? O que aconteceu foi perda, né, de competitividade, né? O escritório de contabilidade, né, vai perder nesse sentido. Mais lentidão nos processos, mais dificuldade em realizar as atividades, porque a tecnologia vem para ajudar os escritórios também, vem para ajudar as empresas de uma maneira geral, a ter mais rapidez, a ter mais eficiência, a ter mais eficácia, a ter mais produtividade. Então, as empresas que não se renderam, né, à tecnologia, realmente fica complicado. Podem ser mais fácil de serem superadas pelos seus concorrentes. Tá certo? Então, essa é a análise que a gente faz desse provocando novas situações aí. Gostaria que vocês pensassem sobre isso também, né? Não só em contabilidade, mas outros segmentos, outros ramos de empresas aí, certo? Vamos lá, então, temos um vídeo de encerramento para passar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tem 2 vídeos para passar para vocês aí, tá certo, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí. E até a nossa próxima aula aí, tá certo? Fique com o vídeo, então. Até mais. Tchau. O conceito da planta, ela foi discutido com a matriz, com a Alemanha, né? Utilizando-se boas práticas adotadas em outras plantas do mundo. Havia alguns concorrentes nossos, né, que estavam trabalhando com as ferramentas sociais. Então a gente foi atrás dessas informações para entender como é que eles estavam fazendo isso, né, para aplicar aqui com as nossas ideias. E quem nunca deu uma olhadinha na grama do vizinho? Dentro das empresas, profissionais especializados desempenham essa função para identificar as melhores práticas de mercado. E mais do que olhar para a grama do vizinho, é você entender como é que essa empresa consegue ser mais competitiva. Estamos falando de um conceito que surgiu na década de 70 e continua em alta, o benchmarking. Na verdade, é um processo de entender o mercado, entender os produtos, entender as práticas e comparar com as práticas que essa empresa tem interno, justamente para aprimorar esse processo, né, para ser mais competitivo. O benchmarking vai encorajar as empresas a irem além das suas limitações. Podemos definir pelo menos 3 tipos de benchmarking: o interno, o competitivo e o de cooperação.
Em 3 anos de muito trabalho e reuniões, a direção de qualidade dessa empresa, fabricante de sistemas de freios para veículos comerciais, definiu uma nova sede no interior paulista. Totalmente sustentável, o modelo já está sendo implantado nas demais unidades espalhadas pelo mundo. Não só o layout, mas também como os recursos que estão dentro dessa planta, né? O tipo de produção, o conceito de linha, né? De montagem, qual é o meio de transporte para carregar essas linhas de montagem, né? Mais uma vez, a ideia não é só fazer uma nova planta, mas sim otimizar o processo. O primeiro passo é você conversar com outras áreas, né? Então você tem que entender o processo das áreas, como aquela área atua, né? Quais são as vantagens daquela área para você praticamente copiar aquele processo e colocar na implementação, né? Colocar aquele processo para rodar e testar aquele processo. Esse grupo de concessionárias decidiu investir nos clientes virtuais. A gente fez um estudo de benchmark digital, que nós chamamos, em qual nós fizemos várias pesquisas de palavras-chave, perfil de público, redes sociais. Então a gente pensou assim, por que não fazer uma estratégia para alavancar as vendas, trabalhando em cima das fraquezas dos concorrentes? Nós tivemos aí um retorno de até 40% de aumento em vendas. Se você tem o mesmo produto, né, 2 marcas competindo pelo mesmo mercado, mesmo segmento, você é a marca A e o teu competidor é a marca B, você consegue entender nas redes sociais o que esse público está falando do teu produto, do teu serviço, do teu atendimento e o que o outro público que compra da outra marca está falando também. Já o benchmarking de cooperação consiste em compartilhar os processos e boas práticas com outras empresas. Quando você consegue realmente fazer isso, a empresa vai fazer uma reunião interna. Normalmente esse processo é mais demorado, vem altos executivos, eles entendem os processos e com isso também aquela empresa que veio entender o teu processo também abre a porta dela. Lucro, rendimento, produtividade e competitividade são os números que dão o diagnóstico da saúde de uma empresa. E quando as coisas não vão bem, percebe-se a necessidade de mudanças organizacionais. O gestor, em qualquer nível de atuação, torna-se o principal agente da mudança, assumindo um papel de tomador de decisões. Ele deve apresentar competências técnicas, interpessoais, conceituais e políticas, para colocar em prática os princípios que orientam a busca dos objetivos. E muitas vezes enfrenta situações em que há necessidades de parar e planejar com cuidado suas ações. Assim, um gestor deve conhecer o processo de planejamento como meio de promover as mudanças necessárias para aumentar as chances de sucesso em seu trabalho. O planejamento, então, é a primeira função administrativa a ser colocada em prática para estabelecer objetivos e definir a maneira para alcançá-los. Embora seu conceito seja exatamente o mesmo, o planejamento apresenta características diferentes para cada nível organizacional. Na alta gerência, os gestores focam no planejamento estratégico de longo prazo. No nível de gerência média, o planejamento é tático e se preocupa com a estrutura do trabalho das pessoas. Já no nível operacional, os funcionários também praticam planejamento, porém focado no trabalho produtivo. Os processos de planejamento resultam em um plano que identifica os recursos necessários, as atividades a serem realizadas, as ações a serem tomadas e os prazos a serem cumpridos. Na busca pela melhoria do desempenho, os gestores também contam com o auxílio de tecnologias e ferramentas que sistematizam os métodos e contribuem para a maximização dos processos. Para a condução do processo de planejamento, o gestor pode contar com o benchmarking, uma tecnologia de gestão capaz de identificar boas práticas que empresas de sucesso utilizam para realizar determinadas atividades. Essa tecnologia de gestão é realizada por meio de pesquisa e pode contribuir com a melhoria de processos, produtos e serviços, com o objetivo de obter melhor desempenho e mais competitividade. Temos também como ferramenta auxiliar ao gestor a análise SWOT. Investiga o ambiente externo, identificando as oportunidades e ameaças, e avalia o ambiente interno, identificando os pontos fortes a serem aprimorados e os pontos fracos a serem melhorados ou eliminados
dentro da organização. Já o SIG, Sistema de Informação Gerencial, é uma ferramenta de gestão que utiliza a tecnologia da informação para integrar os elementos organizacionais, em que os dados são processados e resultam em informações úteis para a tomada de decisão. Independente da ferramenta utilizada, um bom gestor deve sempre estar antenado com as constantes transformações que afetam o ambiente em que as organizações operam e, com isso, deve promover iniciativas como a gestão de projetos e a gestão de inovação, para que o gestor e a empresa se adaptem aos novos cenários. Por isso, nunca deixe de se atualizar, pesquise mais sobre o assunto e bons estudos!